Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Os presentes aqui nós somos poucos. Você que nos acompanha já nesse trimestre aí, nesse sistema que está funcionando devido à pandemia, nós também queremos te cumprimentar com a paz do Senhor. Você que ainda não serve o Senhor, um bom dia, e dizer que essa noite, que essa manhã, perdoe-me, é manhã de salvação também. Você que ainda não fez a sua escolha, você tem visto o que tem acontecido, e não só por isso, mas por gratidão por tudo que Deus fez e tem feito nas nossas vidas, essa manhã é manhã de salvação. Nós chegamos no final da lição, um trimestre tão diferenciado na história, eu acho, da Escola Bíblica Dominical, mas que nós temos conseguido romper, né? As classes não estão aqui, tem se feito essa aula virtual, teletransmitida por essas plataformas digitais, para que os alunos consigam acompanhar em casa, mas não é muito bom, irmãos. A presença dos irmãos aqui é outro contexto, outra realidade, o calor humano ajuda, a união que nós temos é muito boa, e estamos firmes, pedindo ao Senhor para que isso passe logo e que tão cedo nós possamos nos reunir aqui para juntos aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Eu queria convidar o nosso irmão presbítero Osiel para vir aqui para fazer oração no início e depois passar o trabalho para o pastor Edmilson dar prosseguimento. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos por esta manhã na tua casa, na tua presença, Senhor. E neste momento, Senhor Deus querido, este culto está sendo oferecido de adoração ao teu santo nome. Nós suplicamos a graça do Senhor e a atuação do teu Santo Espírito na vida das pessoas que aqui irão, Pai Celestial, por tua permissão, Pai querido, fazer aquilo que o Senhor já tem colocado nos corações, ó Deus amado. Abençoa cada ouvinte, ó Pai Celestial, a cada internauta, Senhor, com o efeito da tua palavra, Senhor, que nossos corações possam estar abertos e receptivos, ó Deus, para que o teu nome seja engrandecido, ó Deus amado, por cada alma transformada. É o que nós te suplicamos nesta manhã, te agradecendo desde já por tudo que tens feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, com a graça do nosso Deus, chegamos ao final de mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Como o superintendente da escola, o presbítero Tiago, se pronunciou aqui, a gente sente muita falta dos irmãos. Em outro tempo, hoje seria uma festa aqui na Central, né? É o final do trimestre, teríamos a apresentação das classes, teríamos o nosso café da manhã, e seria tão lindo. Mas estamos confiados no nosso Deus, não estamos reclamando, estamos fazendo aquilo que podemos fazer, sabendo que a decisão é do Senhor. Hoje está completando 15 domingos que nós não temos o nosso culto presencial. E era algo assim fora de cogitação, fora da nossa imaginação. Mas Deus tem abençoado, temos conversado com um irmão ou outro, e tivemos uma resposta satisfatória na Santa Ceia. Esse mês de julho nós vamos ter a Santa Ceia no mesmo modelo que tivemos em junho. Ainda vamos anunciar no próximo domingo, e talvez hoje, domingo à noite, a gente já fale alguma coisa. E no mês de julho vamos voltando aos cultos presenciais. Dia 5 vai ser a escola dominical para os homens e o culto à noite na responsabilidade dos varões. No dia 12
será a escola dominical para as mulheres, para as filhas de Sião, e o culto à noite na responsabilidade das filhas de Sião. Dia 19, será a escola dominical para o grupo Êxodo, para os jovens, juvenis e adolescentes, e o culto na responsabilidade deles. Dia 26, a escola dominical para a orquestra e seus familiares, e o culto à noite na responsabilidade da orquestra. E assim a gente passa o mês de julho, é a programação, passa o mês de julho, esperando que em agosto as coisas já estejam mais amenas para ir voltando ao culto presencial. Agora nós louvamos a Deus também, meus irmãos, porque a nossa fé não está no templo, a nossa fé está em Jesus. Então aí na sua casa tem uma igreja. No começo das transmissões, das lives, o diácono Tiago Martins sempre colocava, não sei se ainda tem posto, cada casa uma igreja, né? Cada casa uma igreja. Nós pregamos aqui uma mensagem, confinados, mas abençoados. E não é palavra de autoajuda, não. É palavra do Senhor para o nosso fortalecimento espiritual. Muito cuidado nesse tempo de pandemia, para você focar somente na preocupação com a sua saúde física e esquecer do Deus Todo-Poderoso que nos dá saúde espiritual. Então, esta é a palavra desta manhã, nós vamos louvar ao Senhor, já estamos abençoados, o presbítero Osiel orou ao Senhor em nosso favor, e nós vamos louvar com o hino 225, na batalha contra o mal, sê valente, segue em marcha triunfal, sê valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, sê valente, se o maligno te enfrentar, sê valente, com altruísmo, com poder, sê valente, o evangelho a proclamar, sê valente. E o Senhor Jesus, quando estava falando do princípio das dores, Ele diz, quando virdes estas coisas acontecerem, levantai a vossa cabeça. Né, irmão Silas? Não é para baixar a cabeça e ficar com medo, não. Levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Olha que palavra de Jesus, né? Louvado seja Deus. Vamos lá. Na batalha contra o mal, é valente, segue em marcha triunfal, é valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, é valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca desprezando a cruz, firme sempre no temor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, desejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo e com poder, ser valente, branco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor,
firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, é valente o Evangelho a proclamar, é valente pro Brasil em terra ao mar, é valente tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, é valente, ser valente, desejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus, glória a Jesus. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, é valente. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe aos músicos que nos ajudam nas manhãs de domingo, em nome do Senhor. Queridos irmãos, como anunciado, hoje é a lição número 13 do nosso segundo trimestre do ano de 2020. Estudamos sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Nas primeiras lições, nós fomos estudando o fundamento cristão que o apóstolo São Paulo queria transmitir para a igreja de Éfeso. Nós estudamos a carta aos Efésios e o apóstolo escreveu para eles para consolidar a sua fé na pessoa gloriosa de Jesus. Depois, o apóstolo Paulo escreveu explicando o relacionamento entre os irmãos, tratou da unidade da fé que está baseada num tripé chamado humildade, mansidão e longanimidade. No domingo passado nós estudamos o relacionamento da família. Na lição de número 11, o relacionamento entre os irmãos. Na lição de número 12, o relacionamento da família. E hoje nós vamos aprender que o apóstolo colocou que essa caminhada cristã, ela se assemelha a uma batalha. Ela se assemelha a uma batalha. E nesse contexto da sua visão, alguns comentaristas até imaginam que uma boa parte da figura de linguagem que ele usou aqui é oriunda da contemplação que ele fazia diariamente aos soldados romanos que faziam sua guarda, que faziam sua guarda, ele estando preso e tendo soldados sempre por ali para manter a ordem da prisão, e mesmo se ele estivesse na casa que alugara em Roma, tinha uma guarnição para fazer a sua segurança, e da observação que ele fazia daquele soldado, o Espírito Santo deu para ele esse entendimento
da batalha espiritual e das armas que nós temos que usar nessa batalha. E nessa lição nós vamos aprender que estas armas não são literais. Essas armas, elas são comportamentos. Comportamentos. Essa figura de linguagem, essa analogia que ele tira das armas, na verdade é um jeito de ser. É um jeito de ser. Então essa lição de hoje vai ser bastante enriquecedora. O texto áureo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A verdade prática diz assim: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O uso da armadura de Deus assegura a vitória. Olha que coisa interessante. Portanto, o texto áureo diz: revesti-vos de toda a armadura, e nós vamos valorizar bastante essa frase, toda a armadura, para que possais estar firmes contra. E você está firme contra qualquer coisa, você precisa redobrar sua vigilância, né? Contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Para quem não tem a revista, ou você que está acompanhando na sua casa, a leitura bíblica está registrada na carta aos Efésios, naturalmente, capítulo 6, versículos 10 ao 20. Eu vou efetuar a leitura. Diz assim a palavra de Deus: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amado Deus, querido e glorioso Pai que está no céu, te rendemos graças, Senhor, por mais esta manhã de domingo em que estamos na tua casa. Te rendemos graças, ó Deus, pelo Instituto da Escola Bíblica Dominical, por teus servos pioneiros que viram a necessidade de ter uma palavra, um programa, uma palavra sistemática, metódica, para o desenvolvimento espiritual da igreja. Te agradeço, ó Deus, pelas igrejas que têm seus professores,
suas salas para cada faixa etária, seu recurso audiovisual, que tanto ajuda no aprendizado. Te agradeço pelas igrejas mais modestas, que não dispõem de tanto recurso, que têm professores limitados. Te agradeço pela igreja que está no sertão, talvez numa casa coberta de palha, com uma pessoa com dificuldade até para ler o texto, mas a busca pelo entendimento da Tua palavra é a mesma. O esforço para dedicar ao Senhor uma parte do dia do Senhor, da manhã de domingo, de estar na Tua casa, é a mesma devoção, é o mesmo sentimento espiritual, tanto no sertão quanto na cidade, onde o Teu povo entende que a necessidade de aproximar-se do Senhor é cada dia maior, é cada dia maior. Te agradecemos pela Assembleia de Deus Central, pelos Teus servos pastores, superintendentes, professores, que passaram por aqui, ó Deus, neste mesmo ministério, ajudando a igreja, que a Tua bênção seja sobre eles, Senhor. Agora, ó Deus, neste domingo de final de trimestre, em que teríamos aqui a alegria de compartilhar com os irmãos, de confraternizar, de ver, ó Deus, as classes apresentando seus respectivos trabalhos. Estamos privados desta alegria, estamos privados desta confraternização. O Senhor tem visto o que está acontecendo em nossa cidade, estado, no Brasil e no mundo, e nós pedimos a Tua ajuda, Senhor. Pedimos que nos revista com a Tua armadura, para que possamos separar o precioso do vil, para que possamos separar aquilo que Te agrada daquilo que não Te agrada, para que possamos entender a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Senhor, que esses dias sejam de reflexão profunda para mim, para minha família, para a igreja, para suas famílias, de quanto precisamos de Ti e de quanto a igreja nos faz bem, de quanto o convívio eclesiástico ajuda na consolidação da nossa fé. Se digne, pois, ó Deus, a estar conosco nesta manhã e a todos os internautas que irão nos acompanhar no percurso do estudo desta lição, que a Tua bênção alcance a cada coração, em o nome e para a glória de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo São Paulo, ele chega à conclusão do trimestre, e o comentarista vale-se desta parte da carta para nos trazer esta importante lição. O ponto central da lição diz que o uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. O comentarista aproveitou a verdade prática para salientar e fazer dela o ponto central da lição. O uso da armadura de Deus assegura a vitória na batalha espiritual. O preparo do crente para a batalha. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, nesta sessão do capítulo, ele começa dizendo, no demais, depois que ele já ensinou muitas coisas, ele usa essa expressão, no demais, quer dizer, por fim, em relação às outras coisas, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O profeta Moisés, quando ele estava escrevendo o Deuteronômio, no capítulo 8, ele tratou desse tema sobre a limitação do homem e o poder do nosso Deus. E em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18,
está escrito assim. Vamos ler o 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força, a fortaleza do meu braço, me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê neste dia. O Senhor, disciplinando Israel, doutrinando Israel, vinha dizendo: olha, quando chegar na terra que eu prometi, e fores morar em casas que não construístes, e comer de lavouras que não plantaste, não diga no teu coração: a minha força conquistou isso aqui. Antes te lembrarás que você não tinha o que comer, e o Senhor te sustentou com maná no deserto para te humilhar, para te quebrantar, para te fazer humilde, e para te mostrar que o poder pertence ao Senhor. Então te lembrarás disso e saberás que o Senhor te dá força para você adquirir poder. É uma concessão do nosso Deus. Agora aqui o apóstolo São Paulo, ele já escreve aos Efésios dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então ele é Senhor, ele tem força e ele tem todo o poder. Portanto, a Bíblia o nomina como Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Então, a preocupação do apóstolo São Paulo com a igreja em Éfeso, quando ele indica fortalecei-vos, ele não prometeu que Deus iria fortalecê-los. Ele instruiu para eles se fortalecerem. Se não teria dito, orem para que Deus os fortaleça. Não, fortalecei-vos. Eu tenho que buscar o meu fortalecimento espiritual. Eu tenho que ver onde está a minha fraqueza espiritual e buscar o meu fortalecimento espiritual. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Essa questão da firmeza é um princípio bíblico. Tem muitas pessoas que têm dificuldade na caminhada com Jesus, porque não são firmes. Em época está muito crente, muito animado, e tem época que desanima, quase desvia do Evangelho. Essa oscilação, ela é perigosa. Ela é perigosa, porque às vezes quando está muito crente, até ofende alguém com a mística da santidade. Né? Quando está muito crente, até ofende alguém que não está naquele mesmo nível que a pessoa está naquele momento. E quando cai demais também, influencia negativamente os outros e quase se perde. Então a palavra do Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E depois diz assim: portanto, tomai toda a armadura. E nós vamos ver aí no decorrer da lição: revesti-vos de toda a armadura, portanto, tomai toda a armadura. Poderíamos dizer que essa armadura colocada aqui tem 6 peças. E todas elas são fundamentais. Não adianta você ter uma peça da armadura e estar desprovido das outras. A Bíblia manda tomar toda a armadura, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, o dia mau chega para todos nós. Né, irmão Zé? O dia mau,
ele chega em forma de desemprego, ele chega em forma de enfermidade, ele chega em forma de luto, ele chega. Todos nós passamos dias maus, mas no dia mau, o que a Bíblia ensinou a fazer? Resistir. Não mandou atacar, não mandou contra-atacar, não mandou criar uma estratégia mirabolante, mandou resistir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Havendo feito tudo, ficar firmes. Tem um texto que a gente gosta muito de citar na época das festas, né? Para deixar para a meditação dos irmãos. E 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. 1 aos Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Na versão atualizada diz, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Agora, o primeiro passo é ser firme. Não é ser altamente produtivo, é ser firme. É ser firme. Está bom, está firme. Está ruim, está firme. Está doente, está firme. Está com saúde, está firme. Está empregado, está firme. Está desempregado, está firme. Porque tem pessoas que a bênção o projeta na fé e tem pessoas que a bênção o enfraquece na fé. Tem pessoa que quando está abençoado é muito crente. Tem pessoa que quando está abençoado arruma tanta coisa para fazer que não dá tempo de se aproximar de Deus. Tem pessoa que quando está na prova é muito crente, e vem para a oração, e tem pessoa que quando está na prova desanima e fica em depressão e nem ora. Isso é uma variante com a assertiva da personalidade, né? Isso tem um componente de personalidade muito grande, ó, varia de pessoa para pessoa. Não tem um padrão comportamental aí, mas o padrão bíblico existe, é ficar firme.